Olá pessoal, tudo bem? Opa, hoje eu vim falar para vocês como foi o dia que eu aceitei Jesus como meu único Salvador. Na realidade, eu vivia no mundo, vivia nos prazeres, eu tinha a base bíblica sim, porque quando eu era pequeno nós íamos para a igreja evangélica. Em determinado momento eu fui na igreja católica, fiz catecismo. Então a gente sempre tem aquela base dos caminhos do Senhor, mas não obedece, não obedece. Acaba vivendo aí as vontades da vida, lutando para realizar sonhos e vivendo os prazeres que a vida oferece para o jovem. Mas com isso, as más escolhas que eu acabei fazendo me trouxeram alguns danos psicológicos, alguns danos familiares, alguns danos profissionais. E chegou um dado momento que eu tinha três caminhos. Quais eram? Morrer, ir para a cadeia e perder o emprego. Então eu fiquei nesse meio dessas três opções. Perder o meu emprego, que era ali meu sustento, ir para a cadeia, dependendo da atitude que eu tomasse, ou a morte. E essa morte viria, talvez, que alguns pensamentos vinham até mim que talvez seria um suicídio. Isso pairava na minha mente. E os problemas que estavam me cercando estavam me sufocando. E eu não via a solução. Eu não via a solução. Em outro momento na minha vida, eu cheguei a pensar, sim, no suicídio. Mas eu vou falar em outra oportunidade para vocês. Hoje é o dia que eu desafiei a minha fé. Eu morava nesse quartinho, que era um quartinho da minha irmã, um determinado momento da vida dela. E quando ela saiu desse quarto, eu assumi esse quartinho e fui morar. E às vezes, para relaxar, que eu trabalhava muito, eu tinha alguns sonhos para realizar e não conseguia concretizar. Eu não conseguia concretizar esses sonhos. E com isso, o sentimento de frustração pairava no meu coração, porque trabalhava, e muitas das vezes era enganado pelo sistema social, pelas oportunidades, e eu deixei de realizar alguns sonhos. Então, nesse quarto, muitas das vezes que eu estava muito cansado para relaxar, eu colocava uma música de fundo e ficava ouvindo essa música de fundo e relaxava meu corpo para buscar energia para ir trabalhar, fazer atividades extras. E a única coisa que eu tinha era um som gradiente, que era modular, e eu paguei em 18 vezes como sacrifício. Era como se fosse um carro. Era meu bem que eu tinha conquistado. E nesse quartinho eu tinha um tapete. E eu falei o seguinte: eu não tenho medo de perder meu emprego porque eu posso fazer qualquer outra coisa. Eu não tenho medo de ir para a cadeia. Eu não tenho medo. Mas eu posso morrer. E se eu morrer, como que vai ser? Aí eu me tranquei nesse quarto, coloquei uma música de fundo e falei, eu vou imaginar eu morto. Foi pesadelo, não foi sonho, não foi revelação, não foi nada. E eu me deitei, coloquei a mão sobre o peito. Quando você vai até um velório, você vê a pessoa com a mão sobre a outra. E eu falei, eu vou imaginar o meu velório. Você já assistiu aquele filme Ghost, Do Outro Lado da Vida? Eu assisti esse filme. Então, eu falei, eu vou imaginar. E a partir desse momento, eu coloquei a música de fundo lá no som, deitei no tapete, sem ninguém imaginar.
e coloquei minha mão e falei: a partir de agora estou morto. E eu comecei a observar eu no caixão. E eu iria ser velado numa igrejinha que era próximo da minha casa. Durante muitos anos, praticamente o velório demorava em média de 24 horas, de 12 a 24 horas. E eu percebi que amigos, conhecidos, parentes, até irmãos, não ficaram integralmente no velório. Só ficou a minha mãe ali, do lado ali, permaneceu do lado do meu corpo. Ali eu observei que namoradas, peguetes, nem apareceram no velório. E eu ali, ouvindo a música de fundo, olhando minha mãe, que me aconselhava, muitas das vezes colocava água em cima da geladeira, participava ali das orações do R.R. Soares, falava para mim tomar água e eu não tomava água na frente dela, e escondido eu tomava água consagrada, graças a Deus pela minha mãezinha. E passou ali aquele momento de velório, e aonde eu morava até o cemitério é longe, uma média de 10 a 15 quilômetros. E eu percebi que eu iria começar o cortejo. As pessoas foram no ônibus para apenas conseguir a declaração de óbito, que haviam faltado no serviço, havia se ausentado do seu trabalho e precisava levar um comprovante. Mas, na verdade, nem foram lá no velório. Foram no enterro com o intuito de ter esse documento para apresentar no seu trabalho. E eu ali, meu corpo estava ali dentro da funerária, do veículo funerário, e eu passeei dentro do ônibus. E eu vi as pessoas conversando, falando, entendeu? Outros tentando consolar a minha mãe. E chegamos na porta do cemitério e eu parecia que estava assim, ó, sedado ali, ó, dentro do caixão, bem tranquilo. Aí chegou lá na porta da cova, alguém disse para minha mãe se ela queria olhar pelo menos a última vez. Abriu o caixão pela última vez e eu que estava ali de boa, só olhando ali o enterro. Na hora que fechou o caixão, eu fui para dentro do caixão. Dentro daquele caixão. Eu estava imaginando, não estava sonhando não, pessoal. Não estava sonhando. Eu só estava imaginando isso no velório. E quando fechou o caixão, desceu lá e eu estava parecendo que estava anestesiado ali, ó, bem tranquilo, bem de boa. E eu sentia ali, sabe aquele véuzinho que fica no caixão, no meu rosto? Eu sentia ali e de boa. Aí, dado o momento, parece que veio a primeira pasada na terra. A fragilidade do caixão já desceu na minha cara. Naquele momento, eu senti que eu já estava no caixão mesmo. E eu via o peso cair todo no meu corpo. E eu ali trancado ali, naquele caixão. E de repente eu ouvi ali, ó, as pessoas falarem que ia visitar seus entes queridos, seus parentes, que foram lá junto no velório, e eu via longe de volta, eu via alguém falar de quem ia ficar com o som que eu havia adquirido entre meus irmãos, não conseguia identificar de quem era a voz. As pessoas consolando a minha mãe. Aí passou alguns instantes, eu ouvi algum dos coveiros falar que vai virar um túmulo. A família vai pagar por esse túmulo. Aí ficou um certo silêncio.
e eu ouvi o som de um pássaro, parecendo um anu. E eu ouvi esse som desse pássaro. De repente, eu ouvi um som assim, sabe, de um vento, ia pressionado pela terra que desceu sobre o meu peito, já sem ar, imaginando isso. Ficou silêncio absoluto. Absoluto, absoluto, absoluto. Porém, eu sabia que eu não estava morto ali naquele caixão. Eu sabia que eu não estava morto no caixão. Estava ouvindo ao fundo aquela música, uma música de fundo. Aquele som instrumental de fundo. Eu vi aquele silêncio e começou a vir na minha mente, sabe o que, meu? Como se fosse uma retrospectiva da minha vida, de toda a maldade que eu havia feito, de todas as andanças que eu já tinha feito, de todos os pensamentos que eu não tinha mudado. Veio um filme na minha cabeça. Graças a Deus eu nunca erguei minha mão para meus pais, mas já respondi com brutalidade, com ignorância. E veio esse filme na minha cabeça. Eu não gostei dessa ideia. Passei a não gostar desse pensamento, dessa imaginação que eu estava tendo. Entendo? E comecei ali a falar, não, eu não estou morto, eu não estou morto. E comecei a ouvir a música de fundo instrumental que eu tinha colocado. E comecei a tentar voltar ali. Só que eu não conseguia voltar. Eu ouvia a música de fundo, só que eu não conseguia voltar na minha imaginação ali. Eu sabia que eu não estava morto, eu não estava no caixão, mas eu não conseguia voltar de jeito nenhum eu não conseguia voltar. Eu não conseguia voltar. Aí eu comecei a chorar ali dentro do caixão, eu falei, eu não tô morto, foi imaginação, eu não tô tendo pesadelo, eu não tô nada, entendeu? Eu só imaginei, eu comecei a suar ali, chorar, entendeu? Dentro de mim, porque aquele peso daquela terra eu já tava sentindo realmente. Eu tava sentindo, mas eu não havia morrido. Mas só que eu não voltava e eu ouvia a música de instrumental de fundo. Aí eu comecei a chorar, suar e chorar. Tá entendendo? Aí eu voltei. Olhei pro céu assim e falei, ó Jesus, se tu existe mesmo, eu não vou fazer nada de errado por 3 meses. Se eu perceber que o Senhor existe, eu vou te seguir pro resto da minha vida. Porque na verdade, pessoal, eu falar, para que seguir Jesus? Para que seguir Jesus? Se eu tiver que seguir alguém, eu vou seguir o Tiradentes, que era brasileiro e morreu aqui na Inconfidência Mineira. Se eu tiver que seguir alguém, eu vou seguir alguém aqui do Brasil. Porque eu sou uma mistura de negro com índio, com um monte de nação. Por que eu vou seguir esse cara? Eu não sou piolho para ir pela cabeça dos outros. Mas eu tinha noção que as pessoas diziam que Jesus estava vivo e ressuscitou no 3º dia. E se ele ressuscitou e estava vivo, ele ia me ouvir e ia mudar a minha história. E por isso eu desafiei minha fé e falei, se tu existe, eu vou te seguir até o resto da minha vida. Mas eu quero ver um sinal do Senhor. Eu não vou fazer nada contra a minha vida, nem contra qualquer tipo de pessoa, sem deixar o Senhor agir. Se isso tu existe. A partir desse momento, em poucos dias, eu vi a manifestação do poder dele. Por quê?
a minha mente já era outra. Era outra. Em poucos dias, minha situação familiar, profissional e psicológica mudou. E eu entendi que ele existia mesmo. E aí eu falei, agora eu preciso seguir ele. E preciso aprender dele. Aí foi o motivo que eu fui procurar uma igreja evangélica para mudar e conhecer sobre mais Jesus. Em outro vídeo eu vou estar falando para vocês todo esse processo. Em outros vídeos vou falar também de outras situações que me levaram a tomar essa atitude de pensamento e de imaginação da morte. Mas aí eu entendi que se eu morresse, eu não ficaria mais num caixão. Porque eu entendi que eu tinha uma alma. E a partir do momento que eu morresse, Jesus já tinha preparado um local para mim viver eternamente. E foi assim que eu dei os primeiros passos para seguir a Jesus. Então no próximo vídeo você vai saber como que eu cheguei em uma igreja evangélica e até hoje estou seguindo a Jesus. Tá bom? Até mais.